Olá para você, seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a produção Julia, de 1977. Olha, esse é o único de todos os filmes indicados na categoria máxima pela Academia em 1977 que não tem uma premissa clara e explícita desde as suas primeiras sequências. Então a gente, como espectador, precisa embarcar um pouquinho nessa história para entender exatamente aonde ela está nos levando. E esse fator é o que faz com que a ligação emocional do público com a obra se torne ainda mais forte. O roteiro do filme é a adaptação de uma obra escrita por Lillian Hellman, que publicou sua autobiografia anos antes e serviu de inspiração para esse roteiro, que por sinal já começa com uma reflexão muito interessante. Old paint on canvas, as it ages, sometimes becomes transparent. When that happens, it is possible in some pictures to see the original lines. A tree will show through a woman's dress. A child makes way for a dog. A boat is no longer on an open sea. That is called pentimento, because the painter repented, changed his mind. Essa reflexão inicial colocada ao espectador é muito interessante e vai fazer todo o sentido mais para frente, ao longo das sequências. O que a princípio parece a história de uma escritora reclusa e envolvida em um relacionamento isolado numa casa em frente ao mar, ao mesmo tempo em que tenta voltar à cena com uma peça de grande sucesso escrita por ela mesma, acaba se transferindo por uma trama muito mais ampla, que envolve a história de amizade dela com uma colega de infância. E mais do que isso, também uma reflexão sobre apegos a ideais, a objetivos e a escolhas de vida. Então, do ponto de vista narrativo, a gente tem um roteiro construído de forma gradual e entrecortada, que não nos entrega de forma cronológica todos os acontecimentos, nem todos os objetivos da trama. O que a gente tem contato, na verdade, são dois momentos distintos de vida da nossa protagonista. O atual, onde ela tenta escrever um novo trabalho, e a infância, que ela passava junto com sua amiga e colega, Julia, e que por sinal dá título ao filme. Esses flashbacks que a todo momento vêm e vão ao longo da narrativa, acabam nos fornecendo pistas sobre a história pregressa dessas duas personagens, seu relacionamento interpessoal e suas visões de mundo. E é preciso aí pelo menos um quarto da projeção para que a gente comece a entender de forma mais concreta para onde essa história vai nos levar. They took me to see Cairo. They told me how beautiful Cairo would be, but it wasn't. I said to my grandfather, look at those people. They're hungry, they're sick. Why don't we do something? And he said, don't look at them. I said, but they're sick. He said, I didn't make them sick. Na fase adulta, essas amigas que viveram grandes experiências ainda na infância e na adolescência passam a viver separadas por escolhas da vida. A escritora Lillian é interpretada pela atriz Jane Fonda, ao passo que sua colega Julia, até então uma estudante de medicina, é interpretada pela atriz Vanessa Redgrave. Julia, por sua vez, sempre uma contestadora, passa a se engajar com questões sociais e políticas e nas suas diversas idas e vindas acaba se estabelecendo na Alemanha nazista de Hitler, fazendo parte de um grupo opositor ao regime alemão. É nesse momento que a gente tem um dos principais pontos de virada dessa história, que é quando um dos membros desse grupo se aproxima de Lillian e pede que ele faça um transporte até a capital Berlim. You are going to Moscow by way of Vienna. Yes. We would like to change your travel plans. We would like you to travel by way of Berlin. We would like you to carry for us $50,000. A personagem então aceita esse desafio, e mesmo sendo judia, veja você, e aí a gente passa por um momento de maior tensão de todo o filme. O clímax de todo o roteiro se dá exatamente pela passagem de Lillian pela Alemanha. E aí eu não estava pensando só, obviamente, nos riscos que estavam envolvidos numa viagem por dentro da Alemanha em plena época nazista. Mas dentro da construção mesmo da estrutura dessa história, é justamente nesse momento que a nossa personagem passa pelo processo de restabelecimento de relações, tentativa de entendimento das razões que a levaram até ali e reflexões dos mais diferentes níveis, que podem ser vistos a todo momento nas expressões de Jane Fonda. Nice with coat. You would put on? You would put on.
Mais do que um grande objetivo já colocado desde o início, o filme na verdade estimula uma reflexão profunda e interior, muito no ideal daquela citação logo de abertura, e que serve não só para os personagens que estão ali no filme, como para nós mesmos. Esse ponto, inclusive, eu acredito que seja um dos mais virtuosos dessa produção. Ou seja, o diretor não pretende aqui dar respostas fáceis ou contar uma história de um herói ou de um anti-herói. Ele na verdade quer estimular a reflexão sobre as escolhas da nossa vida, sobre as relações que todos nós construímos ao longo dos anos e de que maneira isso nos afeta no dia a dia e na nossa tomada de decisões. Vale ainda lembrar aqui que, ao contrário do amor entre duas pessoas que vão se relacionar a favor da construção de uma família ou de objetivos em comum, a amizade é um sentimento que não necessariamente envolve o sexo ou as expectativas conjugais. Então os meandros aí de um relacionamento, de uma verdadeira amizade, podem ser muito mais ricos se bem desenvolvidos. I love you, Julia. Bom, e para emoldurar toda essa história, a gente tem uma produção tecnicamente excelente. E eu dou destaque aqui para a questão da fotografia, que é bonita e certeira, que consegue transmitir todos os elementos necessários para se contar essa história, tanto do ponto de vista estético quanto também metafórico. Então vários dos enquadramentos que a gente vê aí durante a viagem da nossa protagonista pela Alemanha nos remetem àquele clima de tensão e expectativa que é constante. Por sinal, esse clima de ambientação da Alemanha, e mais especificamente de Berlim, quando ela chega até o seu destino, é excepcional. Você consegue sentir em cada passo, em cada movimento, em cada enquadramento e em cada construção de cenários toda aquela tensão presente no ar. Fica a sensação da ameaça constante, seja nos diálogos, seja na construção de situações ou no enquadramento de câmera. E isso fica explícito, inclusive, no diálogo entre as nossas duas amigas. You still look like nobody else. My fingers are cold here. Perceba inclusive como essa sequência consegue contrapor de forma magistral, de um lado, a excitação pelo reencontro e a felicidade de se ver uma amiga de muitos anos, e por outro, o medo e a tensão constante daquela própria situação. E nesse sentido eu também gosto muito de uma outra sequência muito tensa, que é o momento onde eles vão cruzar a fronteira e finalmente entrar na Alemanha. You are traveling to Moscow. Why do you stop in Berlin? Friends, to see friends, and to see it. I've never been in Berlin. Not business? Oh, no. You cannot see much of Berlin in a few hours. What is your occupation? I'm a writer. Oh, a writer. Yes. So you would write of Berlin? Oh, no, I wouldn't. Perhaps your impressions you would write. My impressions. Yes, I would write of my impressions. Grande parte do sucesso desse trabalho está justamente nas interpretações do nosso elenco. Jane Fonda, além de belíssima, consegue entregar toda essa tensão e todo esse carregamento de emoções de uma forma excepcional. Eu confesso que eu gostei muito desse trabalho. Nessa altura da carreira, ela já estava em sua terceira indicação, tendo vencido anteriormente no ano de 1971 pelo filme Clute, O Passado Condena. E Vanessa Redgrave também não fica para trás não, viu? Ela venceu na categoria de melhor atriz coadjuvante justamente por esse papel, no que já era a sua quarta indicação da carreira. E a gente tem ainda a interessante participação de Meryl Streep, num papel ainda pequeno e muito antes dela se tornar essa recordista de indicações pela academia. Now you've been invited to Moscow? What is that, some sort of political thing? Not exactly, no, Anne-Marie. It's only a theater festival. Sem um grande diretor por trás das câmeras, o risco que esse filme corria de se perder e não conseguir transmitir todas essas sensações era bastante elevado. Mas felizmente, o responsável pelos trabalhos foi Fred Zinnemann, que nessa altura do campeonato já tinha 2 Oscars de melhor direção. O primeiro deles conquistado em 1953 pelo clássico A Um Passo da Eternidade, e o segundo vencido em 1966 pelo filme O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Por sinal, 2 filmes também vencedores do Oscar nas suas categorias principais. Aqui já num trabalho mais maduro e sem as amarras de um grande estúdio, como foi o seu trabalho em A Um Passo da Eternidade,
Zinnemann consegue compor todos os elementos que ele tem à sua mão de uma forma muito consciente e precisa, entregando um dos trabalhos mais bem cuidados do ano e que não à toa foi indicado em impressionantes 11 categorias pela Academia, tendo vencido 3. A já citada Vanessa Redgrave na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, seu colega Jason Robards na categoria de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado. Infelizmente, eu diria que esse é um trabalho muito menos conhecido e repercutido que deveria, talvez muito em função dos outros filmes indicados nessa categoria e que foram um sucesso comercial e até mesmo artístico para muitos anos após as indicações. De qualquer forma, eu recomendo que você assista e entre em contato com um trabalho maduro, criterioso, sério e muito bem desenvolvido. E você aí que já assistiu esse filme, concorda comigo? Deixe aqui embaixo seu comentário sobre o filme e, é claro, sobre esse vídeo, sobre o canal. Também curta, compartilhe e se inscreva no canal, ative as notificações e também participe das redes sociais do meu tio Oscar. A gente segue aqui por essa jornada dos filmes de 1977, conversando sobre Momento de Decisão, uma produção que também conseguiu incríveis 11 indicações pela Academia naquele ano e traz, olha só, Anne Bancroft, aquela mesma de A Primeira Noite de um Homem, e Shirley MacLaine. Tá imperdível, viu? E eu te espero aqui.